Uma boa noite a todos, iniciando mais um projeto Esperançando, que na verdade é um braço do projeto Esperançar, criado pela professora Carla Bayer, que está aqui presente e vai entrevistar o nosso convidado, Elcimar Palhano, e médico veterinário, escritor, professor da Universidade Rural e tantas outras coisas maravilhosas. O projeto Esperançar também teve a colaboração da professora Úrsula. Então eu peguei o gancho do projeto delas e trouxe o projeto Pensando para fazermos as entrevistas que os alunos do terceiro ano pediram muito, né? Entrevistas com profissionais de várias áreas. Então, deixo aqui com vocês uma boa entrevista. Estou por aqui junto com os alunos e vamos nessa. Vamos lá, obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Carla Bayer, professora do Colégio Raja, professora de língua portuguesa também. Trabalho, né, com língua portuguesa e literatura, juntamente com o Wilton. Eu e a Úrsula que idealizamos, né, o projeto Linguagens para Esperançar, e o Wilton está, assim, nos ajudando e trouxe esse projeto também maravilhoso. E também ele começou a se aventurar nesse mundo virtual e tem sido uma delícia estar nesse projeto e ajudar, né, esse projeto. Estamos com o professor, né, Elcimar Palhano, e eu farei, né, algumas perguntas e teremos, né, um bate-papo com os alunos para conhecer, né, saber, né, como é que é o dia a dia da profissão, né, de médico veterinário, como é que é o curso, como se chega ao curso, né, como se chega à graduação, como é a graduação, para aqueles que estejam pensando, né, fazer, né, cursar, né, essa graduação. Então, a minha primeira pergunta é: de onde surge e como surge o interesse pelo curso de medicina veterinária? Então, essa é uma história interessante, porque você contou um pouco da sua e a minha um pouco parecida, mas teve uma razão inversa. Minha mãe também é professora, ela lecionou pelo Estado no antigo projeto Mobral, né, de educação e alfabetização de adultos, e trabalhava num colégio particular, Centro Educacional Niterói, onde eu estudava. Então, minha mãe sempre foi professora, aposentou professora a vida inteira. E quando eu entrei para fazer, na realidade, medicina veterinária, eu já tinha feito um outro vestibular para rural antes, né? Eu fiz vestibular para zootecnia, uma profissão ligada a técnicas de melhoramento genético, nutrição animal. Na rural também fiquei um ano, e aí foi um período que eu estava entre a profissão e a paixão, larguei a profissão, casei. Só que assim, eu vi um tempo que eu não podia ficar sem estudar, né? E aí, isso foi em 83, 84, larguei em 84, 85 eu casei, em 86 eu voltei a cursar medicina veterinária na rural. E eu sempre gostei de animais. No meu primeiro vestibular, em 1980, eu estava na fazenda de um tio meu, no interior de São Paulo. Meu pai ligou lá para a cidade e falou: você passou para administração de empresa na Santa Úrsula e tal. Eu falei: pai, não vou não, eu não quero fazer isso não. Ele falou: o quê? Eu vou te buscar. Eu falei: se você vier me buscar, eu vou sumir para o mato, você não vai me encontrar aqui, eu não vou fazer administração. E aí fiquei por lá. Eu sempre muito ligado à natureza, aos animais, desde pequeno. E quando eu voltei, comecei a trabalhar com ele, fiz zootecnia, vi essa história toda, casei, larguei a zootecnia. Em 86 eu decidi fazer medicina veterinária, né? Porque eu já trabalhava, era casado, trabalhava em Niterói, e na UF não existia profissão de zootecnia, né? Então, eu fiz vestibular para veterinária. Antigamente, o vestibular era pela Sesgran Rio, né? Então, a gente optava a carreira e elencava as universidades. Como veterinária só tinha na UF Rural, botei primeira opção UF, segunda Rural. E o destino me puxou de volta para a Rural, acabei passando para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro mais uma vez. E foram 5 anos de medicina veterinária, de 86 a 91, indo e voltando para Niterói todos os dias, trabalhando, casado. Minha filha nasceu no terceiro período de faculdade, e eu fiz esses trânsitos, né, de ônibus, eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, todos os dias. Mas a ideia da medicina veterinária vem da paixão que eu sempre tive pelos animais, sempre tive pela natureza, né? Essa minha interface com
com a natureza de uma forma geral, com os animais. Então, vem dessa paixão desde pequeno que eu tenho com os animais, que vem essa ideia de fazer veterinária. A princípio, zootecnia, mas depois me encontrei na veterinária. A minha segunda pergunta é como é que é o dia a dia do profissional, do médico veterinário, atuando em clínicas, em pet shops, e quais outros lugares, quais outros ambientes que esses profissionais podem atuar? Então, eu tenho que resgatar um histórico da profissão, que esse ano eu completo 30 anos de formado, né? Então, houve muita evolução e muita segmentação na profissão do médico veterinário, né? Isso aí acaba seguindo um modelo cartesiano, né, da profissão, dividido em áreas, né? Enfim, foi cada vez mais sendo fragmentado. Então, vou resgatar um pouco esse histórico, porque quando eu formei, a opção que você tinha como médico veterinário era trabalhar em clínica de pequenos animais, trabalhar como clínico de pequenos animais, trabalhar como clínico de grandes animais, trabalhar na inspeção sanitária, se dedicar a mestrado, doutorado e para o magistério superior, na época não precisava nem de mestrado, e a indústria farmacêutica veterinária e indústria de ração. Então, esses eram os segmentos, né, que você poderia optar em escolher para trabalhar na medicina veterinária. Com essa evolução da profissão, hoje, por exemplo, a clínica de pequenos ela já está fragmentada em várias especialidades. Então, já tem veterinários especialistas de oncologia, aqueles que cuidam de câncer dos animais, de pequenos animais. Existe cirurgião, veterinário que só trabalha com cirurgia, e dentro de cirurgia, alguns veterinários só trabalham com cirurgia ortopédica, por exemplo. Né? Então, está bem fragmentado. Essa parte de pequenos animais fragmentou em animais domésticos, e hoje existe veterinários que trabalham só com animais silvestres. Era uma coisa que, na minha época, estudante, ainda não estava bem definido. A parte de silvestre, né? Na realidade, hoje a gente chama de animais selvagens, ela era mais uma área de atuação do biólogo, né? Então, o nível de desenvolvimento médico, científico, tecnológico levou aí ao desenvolvimento da medicina veterinária de animais selvagens, né? Então, dentro desse ramo aí, hoje a gente tem a clínica de pequenos, fragmentada, segmentada em especialidade, a gente tem a clínica também de animais silvestres também, né? E aí, dentro de silvestre, aqueles que especializam em felinos, em aves, em répteis, né? E em algumas clínicas que tem uma equipe de médicos veterinários que trabalham com animais selvagens, né? Aí tem um profissional que se dedica mais a uma área e outra. Então, a clínica de pequenos evoluiu nesse sentido. Na parte de grandes animais, né? Antigamente você escolhia, vou trabalhar com bovino, vou trabalhar com equino, vou trabalhar com suíno, vou trabalhar com caprino e ovino. Então, era mais a parte de animais de produção e a parte do cavalo, que é um animal de companhia. Hoje, mesmo dentro dessas áreas, né, em grandes animais, já existem especializações. E, assim, hoje no campo, quem vai trabalhar no campo com animais de produção, o que são animais de produção? Animais que produzem alimento para os seres humanos, seja leite, seja carne, seja ovos, mel, pescado, por aí vai. Mas na parte de grande, hoje, quem trabalha com bovino, caprino, bubalino, né, búfalos, a parte de reprodução e biotécnicas da reprodução é aquela que remunera melhor, né? Então, quem mexe com inseminação artificial em tempo fixo, transferência de embrião, fertilização in vitro, clonagem. Então, é uma área que requer um equipamento que não é barato, mas é a área que melhor remunera, né, dentro da área de animais de produção e animais de fazenda, como cavalo, animais de aros, né? E existem também alguns veterinários, por exemplo, que trabalham em cooperativas, né, cooperativa de produtores de leite. Eles são contratados por uma cooperativa de produtor de leite, né? Antigamente existia a CCPL, que fragmentou. Então, tem a cooperativa de Macaé, de Carapebus, de Campos, enfim, de várias cooperativas do Brasil. Eles são veterinários contratados. E aí, esses veterinários eles fazem de tudo, desde a parte de sanitária, né, de controle de doenças parasitárias, doenças infecciosas, até a parte de clínica, de reprodução. Então, é como se fosse um clínico geral, que é contratado por uma cooperativa de leite, de produção de leite, de produtores de leite, e esses veterinários dão assistência a várias fazendas, né? Então, tem um dia a dia
voltado direto no campo, acorda muito cedo, e geralmente não termina cedo, e aí eles chamam aqui, assim, são as rotas do leite. Cada dia ele sai numa linha, numa estrada, que tem várias fazendas, de produtores daquela cooperativa, e ele vai dando assistência a essas fazendas de acordo com um plano programado, né? Então, no campo é isso. E na rotina clínica de pequenos animais, como eu falei hoje, as fragmentações. Então, existem colegas que contratam outros colegas para trabalhar nas clínicas e pagam um salário para esses colegas trabalharem para eles, e aqueles que têm mais capacidade de investir, né, e montam sua própria clínica. E aí vão contratar outros colegas também, ou abrem sociedade com outros colegas. E na parte de inspeção sanitária é muito específico, né? E aí você tem que fazer concurso, né, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e para a inspeção sanitária. A inspeção sanitária ela é de âmbito federal, estadual e municipal, né? As inspeções de âmbito estadual e federal, elas trabalham muito, aí tem a inspeção de carne em frigoríficos, inspeção de leite em laticínios, né, produto de leite, manteiga, iogurte, enfim, inspeção de mel, inspeção de pescado. Então, é uma área em que o veterinário é o responsável por certificar a qualidade e a segurança biológica dos alimentos que são produzidos para a população humana. Então, essa é a parte de inspeção fitossanitária. Tem uma parte que poucos conhecem, até enquanto estão cursando na universidade, a faculdade veterinária, que é a parte da indústria. Eu trabalhei por 15 anos na indústria farmacêutica veterinária, como médico veterinário. Eu não trabalhava com vendas, a minha área é uma área técnica, em que eu fazia palestras, eu fazia pesquisas de lançamento de novos produtos em parceria com as universidades, com empresas estatais de pesquisa, como a Embrapa, a Pesargo. Enfim, é um ramo muito bom. Dentro da indústria, o veterinário pode se dedicar à área de marketing, né, da indústria farmacêutica, a parte de vendas, comercial, enfim. É um leque de... E tem a indústria de ração também, né? A indústria de fabricação de alimentos para uso animal, né? Rações de animais, em que o veterinário ele também tem essa inserção aí, assim como o zootecnista, também tem inserção na indústria. Então, a indústria ela remunera muito bem. Eu posso dizer que eu trabalhei durante 15 anos, e aí volto na minha história. Minha mãe era professora, meu pai se aposentou na indústria farmacêutica. E eu prometi a mim mesmo que eu não ia ingressar na indústria farmacêutica. Eu formei, fui trabalhar em fazenda, só que foi muito cansativo, porque eu morava na fazenda, eu trabalhava de domingo a domingo, e assim, se a gente está chegando domingo, 6 horas da tarde em casa, tomo um banho, tiro o macacão, a bota, aí chega um funcionário e fala assim, tem uma vaca parindo gêmeos com bezerro atravessado, vamos lá fazer o parto. Aí você bota a roupa de novo, vai fazer o parto. Enfim, ficou muito cansativo, eu não tinha vida social, aí eu saí, voltei, fiquei como veterinário autônomo, fui militar veterinário, né? O Exército tem o seu quadro de médico veterinário também. Eu fui segundo tenente veterinário do Exército Brasileiro, temporário. Saí, aí quando eu voltei, entrei para a indústria farmacêutica. Por mais que eu quisesse fugir da sina do meu pai, eu entrei para a indústria farmacêutica. E aí é o que eu digo na indústria. Foram 15 anos de indústria farmacêutica, onde eu construí minha vida. Eu tive uma remuneração muito boa e consegui construir minha vida particular, meus bens materiais, formar minha filha. Enfim, foi muito bom. E aí, depois que eu estava com minha vida já construída, eu falei, agora eu vou para o meu sonho, né, de magistério. Quando eu fiz mestrado nesse tempo aí, doutorado, fiz concurso para rural. Mas, então, assim, poucos alunos, poucas pessoas que às vezes estão na faculdade, agora já começam a saber mais desse ramo, desse segmento da indústria, por causa das semanas acadêmicas de médico veterinário. Acabei de participar de uma. E essas semanas acadêmicas contam com patrocínio, né, de várias empresas do ramo, de ração, de medicamento. Então, os alunos hoje começam a tomar mais ciência de que é um ramo, né, que pode remunerar muito bem, muito bem. Eu acho que é isso aí, de uma forma geral, é isso. É interessante, eu queria fazer um adendo, a minha conexão caiu, eu perdi boa parte, tá? Mas eu queria fazer um adendo aqui, é muito interessante você perceber que nós vivíamos numa época muito difícil no passado, hoje as coisas têm uma facilidade maior, sim. E mesmo assim, a sua tenacidade, né, você morando em Niterói,
tendo que pegar, acho que 5 ou 6 condições, sei lá quantas, para chegar rural, lá depois lá para o lado de Seropédica. E às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, isso é muito cansativo. Tudo é muito difícil enquanto você não mete as caras. Mas como você tinha essa vontade, você foi lá e se tornou um vencedor, né? Hoje você estudou na Rural e você é professor da Rural. Então, e um professor... Travou aí, Wilton? Travou. Não, o que o Wilton está falando é interessante, porque assim, foram 5 anos de veterinária, indo e voltando para Niterói todo dia, de ônibus, né? Estudava no ônibus, aonde dava, eu estudava, às vezes eu vinha estudando, e aí dormia, batia com a cabeça no ferro do banco da frente, acordava, estudava. Então, onde eu podia... Sou extremamente conceituado. Eu acho isso, uma história dessas, assim... Então, aí eu estudava onde eu podia, e o interessante é que, assim, quando eu fiz o concurso para Rural, eu voltei a fazer o mesmo trajeto, porque ficava muito caro ir para Rural de carro todo dia, né, como professor, né? Então, eu comecei a fazer o mesmo durante 9 anos, de 2009 a 2018, eu fiz o mesmo trajeto, pegando de Niterói um ônibus até as Barcas até a Praça 15, a Praça 15 o metrô para Coelho Neto, o metrô para o ônibus para Seropédica. Eram 4 conduções para ir, 4 para voltar, já no magistério, agora, de 2009, até que eu cansei dessa brincadeira, né, e aluguei uma kitnet lá. Hoje nós estamos em trabalho remoto por enquanto, mas quando voltar em presencial eu tenho uma kitnet que eu fico a semana lá, né? Então, assim, foi muito difícil, mas é o que o Wilton falou, a gente tem que querer, a gente tem que ter tenacidade, colocar foco naquilo que a gente quer, entendeu? E persistir, né? Não pode desistir. E muitos, quando eu comecei a fazer veterinária, muitos falavam, você não vai conseguir. Você, casado, trabalhando para Rural e voltar todo dia estudar e trabalhar, você não vai conseguir. Eu falava assim, cara, um motorista de ônibus dá várias viagens por dia, indo e voltando, só vou dar uma viagem para eu voltar, eu vou conseguir sim. Então, foram poucos que falaram, né? Eu tive o apoio da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, mas muitos falaram que eu não conseguiria, e eu consegui. Então, assim, é preciso realmente colocar foco e ter muita paixão naquilo que você escolheu para fazer na vida, né? Você ter muita vontade, muita força de vontade, querer muito. Não é fácil para a gente que não nasce em berço de ouro, não é fácil, não é moleza, mas a gente sempre dá um jeito de conseguir quando a gente tem paixão pelo que a gente faz. Eu ia falar isso, a questão de não desistir, né? Mesmo casado, mesmo com filho, e às vezes, né, quando casamos, temos filho, parece que o mundo acaba e você não pode continuar os seus sonhos, o seu estudo, mas o importante é não desistir. Tem uma música e as coisas elas vão se transformando e vão mudando e as coisas elas vão encaixando. Eu gosto muito da música Roda Viva, do Chico Buarque. Eu falo que é a música da minha vida. Então, assim, as coisas vão mudando e a vida é uma roda viva. Então, as coisas vão tomando o seu lugar. Então, às vezes, aquele impedimento daqui a pouco passou. As coisas vão tomando cada coisa no seu lugar. Então, você tem um impedimento aqui agora, mas com o tempo aquilo vai se normalizar. É verdade. Assim, como eu disse, não foi fácil, não. Mas também não seria possível sem o apoio dos meus pais, da minha esposa, entendeu? Vai lá, você precisa, vai ser melhor no seu futuro. Eu já vislumbrava que lá na frente eu não ter uma profissão de nível superior ia me dificultar muito, né, a minha vida profissional, a minha vida material. E eu era um apaixonado pela veterinária. Eu casei com 22 anos, né? Eu casei com 22 anos, em 85 e 87, minha filha nasceu, eu tinha 24 anos. Então, na flor de idade, cheio de energia, cheio de gás, mas como eu falei, muita paixão pela veterinária, muita paixão, incerteza do que eu queria. Assim, mas é o que eu falo hoje, assim, as pessoas, na pandemia, aí nós tivemos uma discussão séria lá na Rural, se voltava a dar aula, se não voltava. Falaram em perder semestre, perder ano. Você vê, eu me formei segundo grau, na realidade, antigamente segundo grau, ensino médio, em 1980. Foi meu primeiro vestibular. Passei para a administração, ainda não sabia que queria direito, não quis fazer.
fiz o segundo vestibular em 83 para zootecnia, né? Larguei, casei e fiz o outro vestibular em 86 para veterinária. Ou seja, entre a minha formatura no ensino médio, em 1980, até eu saber o que eu queria entrar para a universidade, foram 6 anos para descobrir medicina veterinária, que era realmente o que eu queria. 6 anos. Eles falaram, pô, você perdeu 6 anos da minha vida? Claro que não, eu não perdi 6 anos da minha vida, eu ganhei, porque eu descobri o que eu realmente queria, coloquei foco, e eu vou te dizer, Carla, todos os sonhos que eu tinha enquanto estudante, eu consegui conquistar, que era formar minha família, né? Ter filho, ter minha casa própria, carro, ter meu mestrado, doutorado, ser professor, formar minha filha. Então, assim, eu perdi 6 anos, não. Eu acho que eu ganhei 6 anos da minha vida, né, até saber fazer o que queria. Mas quando eu decidi que eu escolhi a medicina veterinária, então eu vi que era aquilo mesmo. Então, foi assim, foi muita determinação, muito suor. Na Rural, antigamente, a matrícula, quando você está lá dentro, fazendo as disciplinas, né, cada semestre tem um rol de disciplinas para você se matricular. E os prédios dos institutos são distantes, é tudo a pé. Eu ia tudo a pé, não tinha nem bicicleta, não tinha. Hoje, as matrículas são todas via online, eletrônica, tudo mais fácil, entendeu? E lá na Rural, os alunos, pelo menos, bicicleta eles têm, eu não tinha nem isso. Então, assim, determinação. Foco, descobrir o que você quer, foco, determinação e correr atrás, batalhar. Mas, assim, você fala meritocracia, eu não gosto do discurso da meritocracia, né? Eu acho isso um discurso engodo capitalista para justificar muita coisa errada. Eu tive mérito em correr atrás e de batalhar, sim, mas eu tive sustento, tive apoio do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus irmãos. Então, teve muita gente por trás de mim, me dando sustentação e suporte para chegar aonde eu cheguei. Ninguém chega numa situação dessa sozinho, não, sabe? Então, é preciso suporte, mas, assim, foco e determinação. A Thaís Ferreira levantou a mão. Pode perguntar, Thaís. Thaís está sem microfone? Ela pode ter caído. Ela estava aqui agora. Estava. Mas eu acho que ela caiu. Como eu te falei, o tempo hoje, com essa chuva chata, ela está oscilando demais, cara. Ela botou aqui, quanto tempo demorou para chegar no objetivo? Demorou quanto tempo para chegar no objetivo? Legal, Thaís. Então, eu vou te dizer, como eu falei, primeiro, até eu descobrir o que eu queria fazer da minha vida em termos de profissão, foram 6 anos. De 1980 até 86 para eu ingressar no curso de Medicina Veterinária. Né? Aí me formei em 5 anos, no tempo certinho. E, assim, até chegar no objetivo final, que era ser professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eu entrei na Rural em 2009. Você vê, eu me formei em 1991, eu entrei em 1986, formei em 1991, né? E meu objetivo final, que era ser professor na Rural, foi agora em 2009. Então, é só fazer as contas aí de 91 a 2009, vão aí 18 anos, basicamente, né? Então, assim, mas nessa trajetória de 18 anos, né, foi uma trajetória de muito aprendizado, porque muitos alunos, né, terminam a graduação, já entram no mestrado, doutorado e vai fazer concurso. Eu tive um outro roteiro, um outro caminho, porque a vida me determinou isso pelas minhas escolhas. Mas esse roteiro que eu segui, de trabalhar no campo, trabalhar como veterinário do Exército, trabalhar na indústria farmacêutica, pela indústria farmacêutica eu viajei o Brasil inteiro, eu viajei para o exterior, então pude conhecer vários modelos de produção diferentes. Então, quando eu entrei, tanto no mestrado, doutorado, como professor, eu já entro com uma bagagem de experiência de campo, assim, monstra, diferente de quem faz uma graduação, faz um mestrado logo em seguida, doutorado logo em seguida, e passa no concurso para professor, né? Agora, fui conquistando vários objetivos desde que eu me formei, um a um, os objetivos pessoais, materiais, profissionais. Então, foram vários objetivos sendo conquistados, um a um. Mas o objetivo final do magistério foram 18 anos. Mas eu posso dizer o seguinte, os primeiros 5 anos foram brabeira. Os primeiros 5 anos de formado sempre são os mais difíceis, está se ajustando, buscando o seu lugar no mercado, e às vezes você acaba sendo direcionado para uma atividade profissional que não era aquela dos sonhos que você planejava enquanto estava estudando na Rural Universidade, né?
mas eu fui jogado para outros caminhos que possibilitaram um ganho material, um ganho salarial, para eu chegar finalmente onde eu queria chegar, ter a minha estabilidade material, econômica, e agora poder viver o meu sonho do magistério, porque quando eu saí da indústria farmacêutica e entrei para o magistério, meu salário caiu assim, muito, né? Mas aí já com minha vida pronta, dívidas quitadas, sem dívida, e aí eu fui ajustando meu orçamento para viver o meu sonho final, né? Que eu espero me aposentar na Rural. Então, assim, foram 18 anos até chegar no sonho final. Mas na trajetória desses 18 anos, eu estou com 30 anos de formado, nessa trajetória de 30 anos, eu fui conquistando vários objetivos, um a um, né? Superando vários obstáculos, a cada ano, a cada momento, um objetivo. E eu e minha esposa, nós sempre traçamos um objetivo assim: o que nós queremos ter e aonde nós queremos estar daqui a 5 anos. Nós traçávamos objetivos de 5 anos. Ah, é isso? Tá. Então era esse o objetivo? Vai comprar um apartamento? Então tá, 5 anos buscando aquele objetivo. Depois mais 5 anos buscando aquele objetivo. Então, nosso planejamento familiar, eu e minha esposa, era um planejamento de aonde nós queríamos estar, o que nós queríamos fazer e o que nós queríamos ter nos próximos 5 anos. É claro, de coisas viáveis, né? Mas é isso. Perguntas? Elcimar, tem umas perguntinhas? Tem. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta que eles sempre perguntam sobre os cursos. Alô, tá me ouvindo? Sim. Tô. Pode falar. Beleza. Então, umas perguntas que eles costumam fazer, uma delas é, se o curso é muito caro, um aluno pobre, por exemplo, para comprar livros, faz todo aquele conteúdo que ele precisa ter de material, como é isso para um aluno pobre? Então, olha só, quando nós resolvemos, né, foram várias discussões no Consul, no Conselho Universitário, que é a instância máxima, superior máxima, e o CEP, né, Conselho de Pesquisação, com relação ao ensino remoto, né, e nossa preocupação era a acessibilidade dos alunos à internet. Foi feito um levantamento social e a Rural, hoje, ela tem 70% dos seus alunos de baixa renda. 70% dos alunos da Universidade Rural, né, pelo último levantamento no início da pandemia. Então, o que acontece? Eu nunca tive muito dinheiro para comprar livro também, não. Né? Comprei poucos livros, mas eu pegava emprestado, eu usava livro, eu ia para a biblioteca da universidade, né? Passava lá meus horários vagos entre uma aula e outra biblioteca estudando. Enfim, mas hoje, com a tecnologia da informação, a gente tem muito acesso a livros online, em PDF. Por exemplo, a nossa aula de anatomia, na Rural, eu sou professor de anatomia animal. Né? Todas as nossas aulas, nós disponibilizamos as aulas em PDF num sistema chamado SIGA. É um sistema de gestão, é um link que eles têm lá da minha aula. Nós colocamos todas as aulas lá. E as minhas aulas elas têm imagens dos melhores livros de anatomia. Né? É um apanhado. Então, assim, para anatomia, que o livro de anatomia é caro, eles não precisam nem comprar livro, porque o material que a gente subsidia ele das aulas é suficiente. Sem falar nas aulas práticas também, que vai consolidar a fundamentação teórica. Então, a gente tem hoje muito acesso a muito material bibliográfico pela internet, sabe? Muito mais do que eu tinha naquele tempo. Eu não tinha condições. Eu vou dizer para você que perguntou se eu, toda a minha graduação, se eu comprei 5 livros, foi muito, mas eu pegava livro na biblioteca para estudar, eu pegava livro emprestado com colegas que já tinham feito a disciplina e não estavam usando mais aquele livro. Por exemplo, eu tinha um colega que já tinha feito Fisiologia 1 e 2, já estava lá na farmácia. Pô, me empresta seu livro de Fisiologia? Ele me emprestava. E aí eu usava aquele semestre, depois devolvia. Então, tem um intercâmbio muito legal de alunos, né? E às vezes alguns alunos já passaram na disciplina, compraram um livro, não querem mais aquele livro, vendem por um preço baratinho na universidade, no Rural, tem sempre lá, vendo livros, não sei o que, usado. Enfim, hoje em dia, para qualquer curso, além da disponibilidade, né, de material didático nas redes, né, na internet, existe muito intercâmbio também dentro da universidade, pessoal vendendo livro mais barato, existe a biblioteca na universidade, você tem que ir lá, mergulhar lá para estudar, para pegar livro lá. É claro que não vai ter, por exemplo, livro de anatomia para 50 alunos, não vai ter. É a corrida, quem chegou lá primeiro pegou, vai ficar com o livro lá o período todo, mas enfim, mas sempre tem possibilidade, né, para os mais precarizados, mais pobres, mais humildes, de
terem acesso à bibliografia, seja ela virtual, seja na biblioteca, ou compartilhando com colegas que já passaram naquela disciplina, que podem te prestar o livro, mas é viável, é possível sim. Tá? Beleza. Tem perguntas aqui. A Thaís falou assim: teve algum momento da sua vida em que pensou em desistir dessa profissão por dificuldades? Porque, nossa, imagino como deve ter sido difícil. Não, então, quando eu escolhi a veterinária, em momento algum eu pensei em desistir. Porque eu já estava casado e no terceiro período nasceu minha filha, né? E aí eu tinha uma disciplina lá que eu tinha que passar, que era bioquímica, porque na veterinária, assim, na universidade, tem algumas disciplinas que a gente chama de pré-requisitos. Por exemplo, você faz anatomia 1. Se você não passar em anatomia 1, você não pode fazer anatomia 2. Ah, você tem outras disciplinas. Ah, você passou em histologia 1, você vai fazer histologia 2, você vai fazer outras disciplinas, não tem problema. Não é igual no ensino médio, a perder um período, um ano, vai perder o ano todo. Não. Você vai passando em disciplinas diferentes, vai cursando. Então, assim, tem uma disciplina chamada bioquímica, você tinha lá química geral, eu tinha lá química geral. Para fazer química orgânica, eu tinha que passar em geral. Né? Aí depois, para fazer bioquímica, eu tinha que passar na química orgânica. E aí, para fazer todas as minhas disciplinas de farmacologia, clínica, cirurgia, todas as disciplinas profissionalizantes, se eu não tivesse bioquímica, ela aprendia o curso todo. Então, meu ponto foi assim, se eu passar em bioquímica, eu me formo. Né? Então, e pior que minha filha nasceu exatamente no período que eu estava fazendo bioquímica. Eu tirei a média, lá era 5, né? Eram 2 provas, eu tirei 6 na primeira prova, precisava de 4 na segunda. Só que eu perdi 7 aulas antes da prova, né? Por causa do nascimento da minha filha, expliquei para a professora, né? E aí fui lá, eu precisava tirar 4, tirei 3. Eu falei, e aí você tem uma prova optativa que substitui a sua pior nota. Eu fui lá, professora Eliane, olha só, a minha situação é essa, né? Minha filha nasceu, eu perdi 7 aulas, aconteceu isso. Eu falei, se eu perder em bioquímica, vai atrasar meu curso todo, eu não vou conseguir me formar. Ela, vamos ver sua prova. Ela pegou minha prova e tinha umas 3 questões que eu escrevi atrás de uma folha, ela não viu. Esqueci de corrigir aqui. Aí ela corrigiu e eu consegui, na realidade, acima da média passar. Aí eu falei, agora eu estou formado. No terceiro período, agora eu estou formado. Porque, para mim, o terror era bioquímica. Então, assim, quando eu entrei para fazer veterinária, em momento algum eu pensei em desistir. Eu já estava casado, eu sabia o que eu queria e eu não tinha tempo mais para pensar em desistir. Eu não podia desistir. Eu não tinha essa opção de desistir. Era isso ou isso. Então, eu fui assim, aos trancos e barrancos, com muita luta, muito suor. Passei muito sufoco, vi muito acidente macabro na Avenida Brasil, entendeu? Para você ter uma ideia, uma vez eu estava vindo para a Rural no ônibus, dormindo. Quando eu acordo, uma gritaria danada dentro do ônibus, eu dormindo na janela, assim, acordei. E aí o ônibus parado, o que houve? Pô, o ônibus foi assaltaram todo mundo, eu não vi o assalto, nem procuraram nada meu. Também quem vai querer assaltar um estudante pobre, calça jeans, camisa de malha, com a bolsa tiracolo do lado, né? Enfim, eu passei muito sufoco, mas eu falei, não, eu vou. Então, em momento algum, eu pensei em desistir. Eu não tinha essa opção de desistir. Né, moralmente, perante minha família, que está me dando apoio, minha esposa, minha filha, que eu tinha que estudar, eu tenho que garantir um futuro melhor para a minha vida. Então, assim, as minhas dúvidas foram quando eu me formei lá em 1980, no ensino médio, se era a administração que eu queria, não era, larguei, zootecnia, conheci minha esposa, não quis, larguei. Mas quando eu escolhi veterinária, em momento algum pensei em desistir, em momento algum. É isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que é essa estrutura acadêmica, né, de notas na Rural? Pensando, né, a Rural é uma universidade bem acessível, né, de fácil acesso para os alunos de Campo Grande. Então, para eles conhecerem um pouco como é que é essa estrutura. Sim. Então, quando você entra na universidade, passou no Enem, escolheu lá, passou para a veterinária, você já... O primeiro período está dividido por semestre, né? É semestral. Agora, com a pandemia, um semestre vira trimestre. A gente está correndo para compensar os anos aí em trimestre. Quando você entra, primeiro semestre, você já tem uma grade de disciplinas prontas para você fazer. Você não tem opção de escolha. Então, vem lá uma grade pronta para fazer anatomia animal 1, para fazer histologia 1, química geral. E aí é o seguinte, a média da Rural para ser aprovado, né, é uma média até que eu acho ainda muito baixa, média 5. A maioria das universidades federais estão trabalhando com média 7. Né? E como é que é essa média? Por exemplo, na anatomia, nós temos 2 provas teóricas e 2 provas práticas.
Tá? Então, primeira prova teórica, primeira prova prática. Soma a nota, divide por 2, dá uma média. Tirou lá 7 na primeira teórica e 5 na primeira prática. 12, divide por 2, média 6. A mesma coisa, segunda prova teórica, segunda prova prática. Tirou média 5. Aí eu somo as duas médias. 6 com 5, 11 dividido por 2, né, 5,5, passou. Quem não passou nenhuma das provas, somou as médias, não passou. Então, tem uma prova optativa. E nas matérias que tem aula prática com anatomia, você tem que fazer de novo uma optativa prática e teórica, e a média vai substituir aquela pior média. Só que a prova optativa, geralmente, é a prova da matéria toda do semestre. Porque a gente, na primeira prova, a avaliação até aquele momento. Segunda avaliação, a avaliação até o segundo momento. E a optativa, onde você vai substituir sua pior nota, sua pior média, é a matéria toda. Algumas disciplinas fazem 3 provas, né? E aí você tem que tirar a média 5, 5, 5, 5, somar tudo, dividir por 3, dá 5 no final, para você ser aprovado, tá? Então, é um sistema de crédito, com algumas disciplinas são pré-requisitos. Como eu falei, se você não passar em anatomia 1, você não faz anatomia 2. Se você não passar em anatomia 2, você não faz fisiologia 1, não faz fisiologia 2, vai aprendendo o curso. Histologia, tem histologia 1, histologia 2, são divididos por tema. Se você não passar em histologia 1, você não faz histologia 2. E não vai fazer fisiologia também. Então, uma grade tem vários pré-requisitos. Algumas disciplinas são soltas, não tem pré-requisitos. Mas você perdendo uma disciplina, você não perde o período todo. Você vai fazer de novo só aquela disciplina. E vai continuar seguindo em frente nas outras disciplinas que você foi aprovado. Então, a média é 5. Algumas disciplinas são 2 provas, outras disciplinas são 3 provas. Tem disciplinas que é prova e seminário. Né? Então, assim, vai muito de cada professor, de cada disciplina. Mas a média, para ser aprovada, a média final é 5 na universidade. É isso? Oi. Beleza. É que eu vivo caindo, às vezes perco o fio da meada de você com a Carla falando, mas eu tenho aqui algumas perguntas de alguns alunos. A Alice pergunta assim: professor, o senhor acha que é difícil arrumar um emprego estável na área de veterinária? Qual é a renda, mais ou menos, nessa área? Então, é como eu falei, os primeiros anos de formado, eu coloco assim, na minha vivência, os primeiros 5 anos, de muitos alunos que estão se formando, eu vejo também, eles são anos difíceis. Então, vai depender muito para que área você vai. Por exemplo, se você vai trabalhar com grandes animais, por exemplo, né, vai trabalhar com bovinos, né, ou equinos, ficar no estado do Rio é um estado pequeno, tem muito veterinário trabalhando com isso, a competitividade é muito grande, é muito difícil a inserção. Clínica veterinária tem de montão em tudo quanto é lugar. Então, se você não tem dinheiro, capital para você montar a sua clínica, você vai trabalhar, né, com alguns colegas, recebendo sua diária lá. Então, isso vai depender muito de onde você vai. Quer trabalhar com grandes? O conselho que eu dou é sair do estado do Rio. Quanto mais você vai se interiorizando, né, vai, por exemplo, para Minas, vai para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, a carência de profissional é maior e a remuneração é muito maior. Né? Agora, por exemplo, se for trabalhar na indústria farmacêutica, né, na indústria farmacêutica, por exemplo, se você hoje começar lá no básico como promotor, né, fazendo divulgação dos produtos daquela empresa e tudo, você vai ter uma variação de salário aí até chegar não vou dizer assim no topo como diretor, que você pode chegar a diretor da empresa, mas dentro de promotor até chegar numa gerência de marketing, uma gerência técnica, você vai ter uma variação aí de 5 a 18 mil reais de salário. 5 mil e pouco, mas aí tem também, né, na empresa você vai ter auxílio para combustível, auxílio alimentação, plano de saúde, plano odontológico, são os salários indiretos, né, que você não percebe, mas que você não desembolsa um dinheiro do seu salário, você tem tudo isso à sua disposição, gasolina para carro, alimentação, plano de saúde, plano odontológico. Então, assim, isso para a indústria, né? Agora, no campo, por exemplo, eu tenho um aluno que foi meu estagiário desde o começo, né, fazendo estágio comigo lá no setor de bovino de leite, hoje ele está no Mato Grosso, está lá em Sinop, trabalhando com inseminação em tempo fixo em gado de corte, e trabalhava junto com um colega numa clínica de reprodução animal bovina. Hoje ele já saiu, já montou a estrutura dele, e assim, não quer voltar para o Rio, não. Entendeu? Então, assim, é difícil de te basear um ganho salarial em função dos vários ramos. Se você faz um concurso e passa, por exemplo, por uma inspeção federal, né, no Ministério, você vai ganhar mais de 10 mil reais, enfim, mais de 12 mil reais. Aí tem um plano de carreira também dentro do Ministério, como tem o plano de carreira no magistério também,
né, de promoção, de progressão funcional. Então, assim, eu só posso dizer que os primeiros anos são muito difíceis. Agora, o importante é você já buscar foco dentro da faculdade, saber o que você quer fazer. Não, eu quero trabalhar com inspeção, quero trabalhar... Por quê? Porque aí você vai começar a direcionar o seu estágio, né, dentro da universidade, a gente já procurando profissionais daquela área que você quer atuar. Né? E ali você vai formando o que a gente chama de network, a sua rede de trabalho, né, para você depois tentar se colocar no mercado. E comigo foi assim. Eu era estagiário de uma fazenda, e o veterinário de lá foi para uma outra fazenda de São Paulo, um grupo muito grande. Como eu me formei, ele me levou para uma das fazendas desse grupo, entendeu? Então é importante, quando você estiver lá no finalzinho, são 10 períodos, já lá pelo 7º período, mais ou menos, 8º, você saber o que você quer e começar a fazer estágio nas férias, né, com profissionais da área que você quer atuar, para você já fazer essa rede de relacionamento e conseguir se colocar no mercado. Mas é difícil falar assim, um salário específico, porque são muitas áreas diferentes dentro da medicina veterinária. E vai desde você ter uma clínica sua, você pode ter um rendimento muito grande, até você ser empregado da clínica de um colega, um plantonista na clínica de um colega, como tem muitos médicos que são plantonistas de clínica e de hospitais, e aí precisam fazer vários plantões para fazer um salário razoável, né? Então, quando você trabalha com clínicas animais, você não tem a sua clínica, você vai ter que fazer vários plantões em clínicas para você fazer um salário razoável até você montar a sua própria clínica. Às vezes começa com um consultório, depois aquilo vai evoluindo para a clínica, porque quando você fala em clínica, tem que ter centro cirúrgico, tem que ter internação, diferente de um consultório que não precisa ter isso tudo. Entendeu? Então, assim, mas é difícil dizer, porque é tanta área de atuação para remuneração, que é difícil te dar um ponto fixo, assim, mas mais ou menos isso aí que eu falei para vocês. Beleza? Então, acho que praticamente você respondeu a pergunta da Milena. Ela diz assim: quais são os pontos positivos e negativos dessa profissão? Então, você já falou mais ou menos a respeito da questão salarial, né? Agora, ainda na pergunta dessa menina, né, que é a Milena, nossa aluna, pontos positivos psicológicos, pontos negativos psicológicos. Tá. Claro que deve ser uma profissão que estressa muito e tal, mas você que pode falar bem. Isso é uma pergunta muito boa. Se você não está preparado para lidar com sangue, com a morte, você não faça medicina veterinária. Tem muita gente que quer fazer medicina veterinária, eu amo animal, eu amo fazer veterinária. Mas aí, primeiro, quando chega no primeiro período, vai ver cadáver de cachorro, de gato, lá na anatomia, já começa a ficar desesperado, não consegue nem fazer a prova prática, né? Eu tive uma aluna que não conseguia fazer prova prática, não conseguia lidar com os cadáveres, não conseguia estudar. E perdeu uma vez, chorava, conversei com ela, falei, poxa, você, eu e o Orlando, né, trabalhando em dupla, conversando com ela. Será que você realmente queria fazer medicina veterinária? A sua paixão por animal, você pode continuar ela tendo seu cachorro, tendo seu gato, mas trabalhar com veterinária, cara, você tem que acostumar a lidar com sangue, a cortar, a lidar com a morte, nem sempre você vai salvar, você vai perder. E, no fim, passou uns 3 meses, ela saiu do curso veterinário, foi fazer psicologia em Santa Catarina, estava feliz da vida, se formou como psicóloga, tem os gatos, os cachorros dela, está feliz da vida. Então, assim, tem que saber lidar com vida e com morte. Por exemplo, se você vai trabalhar no campo, principalmente com animais de produção, como bovino, caprino, ovino, você tem que ter muito preparo psicológico, porque tem doenças que são de notificação obrigatória no Ministério e o sacrifício do animal é obrigatório. Brucelose, tuberculose, anemia infecciosa equina, artrite e encefalite viral caprina. São doenças que, após diagnosticar, você tem que notificar o Ministério da Agricultura, vai um veterinário do Ministério da Agricultura junto com você para fazer o abate sanitário desses animais, fazer o abate e dar destino à carcaça, porque são doenças que são transmitidas por seres humanos. Então, o abate é obrigatório. Então, tem que estar preparado para isso. O animal com uma doença dessa for diagnosticado, vai ter que ser sacrificado. Tá, vou trabalhar com a veterinária pensando só em salvar. Você vai fazer seu juramento lá, tudo pela vida, pelo bem-estar, salvar os animais. Mas, em algumas situações, você vai ter que sacrificar, entendeu? Como esse caso de notificação obrigatória. Entendeu? Então, tem que estar preparado para esse tipo de situação. Tem que estar preparado para saber que um veterinário que trabalha com reprodução de bovino de corte, bovino de corte vai para o matador, vai para o frigorífico. Né? Caprinos de corte, ovinos, ovelhas de corte, búfalos de corte, são animais que são criados para depois irem para o matador. É claro que hoje a questão do bem-estar animal, né, ela está crescendo muito dentro, não só nos animais de companhia, mas nos animais de produção. Então, hoje todo o processo produtivo em animais de produção de carne, de leite, né, primam pelo bem-estar animal, de você
oferecer aos animais de produção o melhor bem-estar, a melhor qualidade de vida possível, até o momento que ele vai para o abate. Até no abate, hoje tem métodos de abate visando menor sofrimento, né? Enfim, tem que estar preparado para essas coisas. Né? Tive uma colega minha que, numa aula de cirurgia, a gente fazia grupo, né? Então, o professor virava para a gente e falava: você é o cirurgião, você é o auxiliar, você é o instrumentador, você é o enfermeiro. Aí a gente montava, ia para o seu cirúrgico, parlamentaria, fazer cirurgia. Eu fui nomeado cirurgião, professor, e o professor não era brincadeira, não. Ele chegou, todo mundo assim, já de luva, esperando para começar a cirurgia, o professor entra na sala sem luva, para o meu colega, que era o meu auxiliar, e dá a mão para ele. Boa sorte. O professor sem luva. Ele deu a mão para o professor apertar a mão, o professor puxou ele, já pode sair da sala. Como é que você aperta a minha mão e estando de luva? Já estava preparado para fazer cirurgia. Acabou, pode escolher outro para ser auxiliar dele. E aí, quando nós começamos a cortar, a colega minha, que era enfermeira, no caso ali, ajudar, a hora que ela viu o sangue, ela quase desmaiou na sala. Ela desmaiou, tira, leva, já levaram. Então, assim, você tem que estar preparado para essas situações. Tem que estar preparado para ver sangue, tem que estar preparado para a questão de vida ou morte, tem que estar preparado, porque nem sempre você vai salvar um animal. Uma colega minha, no terceiro período, foi dar um ascaridil para o gato dela, matou o gato. Ela não sabia que levamisol não pode ser usado em felinos, que era tóxico. Eu vou largar a veterinária, eu não presto para isso. Calma, Iris, você não vai largar a veterinária. Você cometeu um erro, você não sabia, mas você está na universidade exatamente para aprender o que pode e o que não pode. Porque gato, felino, é um bicho que tem assim, uma série de sensibilidade a medicamentos que se dão para cães, não pode dar para gato, então tem que saber. Então, a medicina de felino hoje ela é muito especializada. Então, você não vai desistir, você vai seguir a profissão e aprender. Então, assim, tem pessoas às vezes que não estão preparadas, né? Então, tem que estar preparado para salvar, para perder. Agora, eu nunca pratiquei eutanásia num animal de companhia. Nunca, né? Eu sempre falava para o proprietário: a situação é essa, é um câncer terminal, né? Mas a gente pode aliviar a dor, né? E tentar dar uma qualidade de vida até ele parar. Aí o proprietário virava: não, sacrifica para mim. Não, desculpe, isso eu não faço. A eutanásia é regulamentada por lei pela medicina veterinária. Vocês podem fazer, mas procura outro veterinário. Eu não faço eutanásia. Nunca fiz na minha vida uma eutanásia, né? Então, uma experiência que eu tive lá na universidade para uma eutanásia, para aula de doenças parasitárias, eu não gostei. Eu falei: na minha vida, eu sei que é permitido pela medicina veterinária a eutanásia. Existem métodos não dolorosos, mas eu nunca vou fazer. Então, tem que estar preparado para isso tudo, entendeu? Carla, eu posso até contar de um colega meu, de uma clínica lá do Espírito Santo, sobre eutanásia? Sim, sim. É um caso muito interessante, espiritual, sabe? Eu encontrei... Esse rapaz estudou comigo lá. Na época que eu fiz zootecnia, eu dormia no alojamento lá no quarto dele, fazer veterinário, zootecnia. Depois eu saí da rural, perdi contato com ele. Trabalhando na indústria farmacêutica, fui encontrar com ele em Vila Velha, uma das melhores clínicas de Vila Velha. O apelido dele era Hugo. Um cara espetacular, humano, um cara muito mega profissional, competente, muito competente. E conversando sobre eutanásia, ele falou: Palhano, me chamava de Palhano, né, pelo sobrenome. Palhano, nunca mais faço eutanásia. O que houve, Hugo? Rapaz, ele falou que um dia ele dormiu e teve um sonho. E ele estava andando num lugar verde, assim, no pasto, uns morrinhos pequenos, tudo verde, arborizado, e com uma pessoa do lado conversando com ele, que ele não conseguia ver o rosto dessa pessoa. E lá na frente tinha a opção de cão, brincando, pulando, alegre. Quando ele foi chegando perto, os cães começaram a chorar, uivar e fugiram. E aí ele perguntou para essa pessoa que estava do lado dele: poxa, por que os cães estão correndo de mim? Eu sou veterinário, eu gosto dos animais, tudo. Aí a pessoa que ele não conseguia ver, que estava do lado dele, né, a gente vai falando para ele assim: você sabe por que esses cães correram de você? Esses cães aí são todos aqueles que você fez eutanásia. Rapaz, ele nunca mais na vida fez uma eutanásia. Ele falou assim: cara, eu vou até o final do tratamento. Se o proprietário, porque a decisão final é do proprietário, se o proprietário decidir pela eutanásia, eu indico ele fazer em outro veterinário. Ele nunca mais na vida dele fez eutanásia. Foi um sonho muito significativo, né, cara? Sim. Mas é isso, tem que estar preparado para isso tudo. Rapaz, que coisa, né? Fala, Carlinha. Não, É que eu só estou querendo avisar.
pelo adiantado da hora. Já são aqui 18h45. Então a gente está com um pouquinho tempo para a gente continuar. Tá. Posso fazer, então, uma pergunta? Aí vai sair um pouco da medicina veterinária, mas eu vi que, né, você é versátil. Então, você não só trabalha, né, dá aula como professor universitário, veterinário, mas também é escritor, né? Então, como que a literatura surge na sua vida? Então, isso é engraçado, né? Eu sou muito intuitivo, né? Eu trabalho muito com intuição dentro das minhas crenças, do que eu acredito. E, assim, esse ano eu completo 30 anos de formado, no magistério desde 2019, então já vão aí... Ou desde 2009, né? Então já vão aí 10, 12, já vão indo para 13 anos de magistério. E, assim, eu sempre tive muita dificuldade de iniciar uma coisa nova, mas isso já fiz uma avaliação psicológica, mas aquilo me dá medo. Quando eu inicio, eu sigo em frente. E eu cheguei no momento da minha vida, comecei nas redes sociais a escrever poesias, reflexões, crônicas, e uma voz disse assim, cara, vamos escrever isso aí, vamos botar isso num livro, vamos fazer um livro. E aí, alguns colegas me falaram, você é louco, vai escrever livro. E quando eu tenho um livro publicado dentro da minha profissão, um livro de reprodução em bovinos. Quando eu quis publicar o primeiro livro meu profissional, me falaram, você é doido, fulano de tal famoso não escreveu o livro. Eu vou escrever um livro, quero escrever. E aí eu pensei assim, comecei a escrever em redes sociais e começou, porque assim, minha filha ia me fazer uma surpresa de presente de aniversário. Ela ia pegar todas as minhas reflexões poéticas que eu publiquei no Facebook, no Instagram, e ia escrever um livro para me dar de presente. Só que eu estava tão apurrinhado com o Facebook, eu tenho épocas que eu fico meio de saco cheio de Facebook, eu tenho vontade de tirar a página do ar, sair, eu fico um tempo sem entrar. E naquele dia eu estava tão de saco cheio de tanta coisa que eu estava vendo, eu tirei minha página do ar. E aí minha filha falou assim, poxa, pai, eu ia pegar todas aquelas suas reflexões, suas poesias, te dar um livro de presente, fazer um livro do seu, você tirou. Eu falei, nossa, né? Então vamos botar no ar de novo e vamos trabalhar de pescador. E aí eu coloquei minha página do ar, comecei a pescar todas aquelas poesias desde 2016, né? E aí minha filha fez uma apresentação do livro lá na Terceira Orelha, e aí eu comecei a escrever, né? E escrever algo que me faz muito bem, né? Como eu falei, é um processo intuitivo. Eu não me considero um escritor clássico, né? Ortodoxo. Por isso que meu primeiro livro é Reflexões Poéticas de um Zé Ninguém. Por que Zé Ninguém? Porque eu me considero um Zé Ninguém no meio literário, né? Diante de pessoas como vocês, professores, né? O Wilton, escritor, poeta, ator. Eu me considero um Zé Ninguém, por isso que meu primeiro livro. E eu nunca considerei minhas poesias como poesias, eram reflexões minhas. Então, reflexões poéticas de um Zé Ninguém, né? O livro é apaixonante, Carla. E aí eu comecei a escrever, sabe? Coisas que vinham do fundão. E aí comecei a pensar assim, poxa, nasceu meu neto, né? Completou 2 anos este ano. E aí comecei, não, agora eu vou continuar, porque eu quero deixar um legado para o meu neto. O dia que eu não estiver mais aqui, meu neto só tem 2 aninhos, eu não sei até quando eu vou estar por aqui, mas eu quero deixar uma história para ele. Então, eu vou deixar os livros impressos e um pendrive, né, com os livros já formatados lá, para ele, se ele quiser publicar mais. Então, eu quero deixar assim, um legado para o meu neto, para ele saber quem foi o avô dele. Eu não sei quando eu vou, né? Ele só tem 2 aninhos, de repente, não vai ter uma memória muito grande se eu for antes. Então, eu vou deixar esse legado, né? E isso está me inspirando a escrever. E eu comecei a escrever, e assim, é uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra. O Wilton está participando aí de um outro livro, que já mandei para o editor, está aguardando avaliação. Ele fez o prefácio desse livro, e eu já estou escrevendo um outro livro de contos. Eu não sei se você já viu, do José J. Veiga, A Hora dos Ruminantes, né? É um livro espetacular, e eu me inspirei nele. É um livro que vai falar de uma cidadezinha, Paracairama do Cocado, uma cidadezinha do interior, né? Onde uma revoada de maritacas vai surpreender a cidade, né? Traçando um paralelo com o militarismo que a gente viu hoje no governo. Enfim, não vou contar muito não, porque isso é uma história, é um livro que vai ficar pronto daqui a uns 6 meses. Mas está vindo assim, uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra. Comecei a escrever e agora não tem mais como parar, né? Então virou um bálsamo, um alívio para minhas atividades profissionais como professor de medicina veterinária. É uma alternativa que me alivia a alma, sabe? Me extravasa.
O livro aí. Valeu, Wilton. Propaganda aí, ó. É apaixonante esse livro, não dá vontade de largar. Depois que termina de ler, a gente quer ler novamente. É muito bom. E eu já Depois te eu te falei que eu empresto. vou disponibilizar para a biblioteca aí da escola, né? Já te falei. Isso. Eu comecei um projeto aí. Eu comecei um projeto chamado Livro para Quem Quer Ler. Eu vendo meus livros e aí eu sempre vou separar uns 50, 40 exemplares e vou começar a fazer doação para escolas públicas. É claro, lá para a biblioteca da Rural, que é minha casa, e doar para bibliotecas de escolas públicas, pessoas que têm alunos que têm pouco acesso a comprar livros, essas coisas. Então, eu vou começar com esse projeto, Livro para Quem Quer Ler. Então, é isso, mas agora eu não consigo mais parar de escrever. Vamos ver até quando vai isso. Legal. A literatura, ela é apaixonante. Muito. Eu não sou escritora. Já escrevi há um tempo atrás, na adolescência. Até o Wilton, eu vi que esse final de semana o teatro, né, do Afonso Celso, né, pegou fogo. Eu já me apresentei lá recitando poesia, mas depois parei de escrever. Mas hoje em dia eu ensino a produzir poesia para os alunos. Eu gosto de trabalhar com isso, ensinar os alunos a escrever, mas não escrevo mais. Mas eu tenho essa paixão por ensinar. Que bacana. Então, hoje eu estou do outro lado. Mas você está construindo sonhos, né? Está construindo sonhos. Sim. Mas é isso. Vocês me desculpem, eu começo a falar, não paro. Eu tenho um problema de falar muito. Fazer aqui, tem 2 perguntas de alunos. Pode fazer. A Thaís Ferreira perguntou: quais foram suas matérias preferidas na área? Aí eu posso dizer, tenho algumas, né? Anatomia, a qual eu sou professor hoje, né? Que estuda toda a parte de morfologia do corpo dos animais, a parte de fisiologia, que vem ligada à anatomia, que é como funciona o corpo dos animais, e daí para frente eu tive 2 grandes paixões. Uma foi a cirurgia, né, que é dividido lá, na época era dividido em cirurgia 1, 2, 3 e 4, né, são vários tipos de cirurgia, vai desde técnica operatória, anestesiologia, até a cirurgia de grande. E a parte de reprodução, foi aqui, a minha maior paixão foi a reprodução. Eu fui monitor de reprodução animal, eu já tinha escrito uma apostila quando eu era aluno, e aí depois de muitos anos eu fui escrever meu primeiro livro de reprodução, me formei em 91, em 2003 eu escrevi meu primeiro livro de reprodução animal, e na minha defesa de doutorado, na banca de doutorado, eu concluí meu segundo livro de reprodução animal, e a editora levou lá para mim, no dia da defesa da banca, um livro para eu dar para cada professor da banca, era a minha segunda edição do livro de reprodução. Então, a minha paixão hoje é realmente maior de todos, a anatomia e a reprodução de bovinos. Assim, eu hoje trabalho com ultrassonografia também, né, ligada a um link da anatomia para a reprodução. Eu trabalho com ultrassonografia ginecológica, desenvolvimento embrionário, avaliação uterina, ovariana, enfim. Então, a reprodução bovina e a anatomia são minhas grandes paixões, e no meio disso aí está a fisiologia, que explica como funciona tudo. Mas são muitas. A imunologia é fantástica, o sistema imunológico é fantástico, é algo de Deus mesmo. Você entender como é que funciona o sistema imune é quase que entender a Deus, é fantástico. Você já pensou em trocar de profissão? Não, nunca. Não. Eu daqui a 65 anos, eu tenho 58, daqui a 7 anos eu pretendo me aposentar. 65 anos, talvez já tenha chegado na minha progressão, professor titular, vou me aposentar. Terminei, me aposentei, vou fechar meus livrinhos de veterinária. É claro que eu vou sim atender meus animais, meus parentes, e vou me dedicar à minha carreira aí de escritor. Se vai ser frustrado ou não, mas eu pretendo me dedicar à literatura, e a veterinária vai ficar só para os mais chegados. Mas não penso em mudar de profissão até o fim. Até o fim da minha carreira vai ser medicina veterinária. Nunca pensei em mudar de profissão. Nesses anos todos, 30 anos de formado, eu nunca pensei em mudar de profissão. Com todas as dificuldades, com todos os dramas, todos os percalços, todos os obstáculos, eu nunca pensei em mudar de profissão. A minha última pergunta, que eu recebi aqui na minha colinha do Wilton, é sobre as suas pesquisas. Sim. Saber um pouco sobre as minhas pesquisas, né? Isso. Então, quando eu fiz a prova para o magistério, né, eu tive que fazer, além das provas, né, escritas e didáticas, né, eu tive que fazer um plano de carreira. E nesse plano de carreira, meu plano de carreira era um sistema em rede, em que a anatomia era o nó central dessa rede,
fazendo conexões para todas as áreas de conhecimento, né? Então, se você não sabe anatomia, você não pode fazer cirurgia. Se você não sabe anatomia, você não faz clínica. Se você não souber anatomia, você não tem como fazer reprodução. Então, a anatomia é base para tudo. Então, assim, dentro desse projeto da anatomia em rede com outras áreas, né, eu dei muita prioridade para a reprodução. Então, os meus trabalhos de pesquisa são trabalhos de anatomia sistêmica e topográfica, né, por exemplo, pontes miocárdicas em corações de bovino, distribuição da artéria celíaca em equinos e coelhos, distribuição do sistema Willis a nível cerebral em suínos, enfim, tem a parte toda específica de anatomia descritiva e sistêmica, mas a maior parte dos meus trabalhos hoje são de anatomia voltados para a reprodução de bovinos. Lá na Rural tem o setor de bovinocultura de leite, onde eu faço minhas pesquisas, e aí uma pesquisa que eu faço um link com a ultrassonografia, com a reprodução. Por exemplo, já fiz um trabalho de fetometria, né? De biometria fetal por ultrassonografia, onde por ultrassonografia eu acompanhava desde o embriãozinho, passando pela parte de feto, depois até o 3º mês de gestação, medindo todos os ossos, todo o esqueleto com ultrassom. Depois de 3 meses, o feto fica muito grande, não cabe mais na tela ultrassom. É um trabalho preditivo para a viabilidade fetal no nascimento, no pós-parto. Então, foi um trabalho de anatomia ligado à reprodução e obstetrícia, de viabilidade fetal. Fiz um trabalho de acompanhamento de novilhas desde os 12 meses até a entrada na reprodução, até a entrada na primeira inseminação artificial, avaliando pelo ultrassom o desenvolvimento uterino e ovariano, tamanho do útero, diâmetro dos cornos uterinos, tamanho do ovário, a área do ovário, até a primeira ovulação fértil. Então, desenvolvimento de acompanhamento ginecológico, desenvolvimento ginecológico de novilhas. Então, assim, anatomia ligada à reprodução, né? Então, as minhas maiores pesquisas, minhas maiores publicações são de anatomia ligadas à reprodução de bovinos, com transferência de embrião também, enfim, muito com o uso da ultrassonografia. Eu, através de um projeto de pesquisa na FAPERJ, consegui comprar ultrassom, então é um equipamento que eu uso para fazer esse link da anatomia com a reprodução. Então, é isso. É pesquisa básica em anatomia, sistêmica, topográfica e anatomia aplicada à reprodução de bovinos. São as maiores pesquisas que eu faço. Ok. O Wilton quer perguntar algo? Falar Alguém algo? tem mais alguma pergunta? Já são 6h57. São 6h57, acho que já está na hora de fechar, né, Carlinha? A Milena Passos, ela perguntou aqui o que motivou todos esses anos a continuar essa profissão. Mas eu acho que já foi respondida essa pergunta. É a paixão, na realidade, Milena, é a paixão pela profissão mesmo. O amor que eu sempre tive pela medicina veterinária, pelos animais, com toda a consciência de toda a responsabilidade da profissão, de saber que um dia eu não vou conseguir salvar animais, eu vou perder animais, de saber que eu vou dar qualidade de vida para animais de produção que lá na frente vão ser abatidos, de trabalhar com animais de companhia. Eu fui veterinário no Exército, trabalhei no canil do Exército, no 13º Depósito de Pimenta, ali em Cádio Albuquerque, que hoje já não é mais, é um depósito blindado. Enfim, a minha paixão pela veterinária sempre foi algo assim, foi uma descoberta da minha vida, minha paixão pelos animais, pela natureza. Então, assim, é minha motivação em nunca desistir da veterinária. Eu posso dizer que é amor pela profissão mesmo, uma descoberta de amor e de paixão pela profissão, pelos animais, pela natureza. É isso que não me fez desistir. Aqui a Tainá Ferreira colocou: para praticar essa profissão é necessário gostar de animais. Tenho uma prima que começou a faculdade e não terminou por não aguentar ver animais doentes. Exatamente. Foi o que eu falei lá no começo. Você pode ter muita paixão pelos animais, mas você tem que saber se você realmente quer medicina veterinária, que vai ter que lidar com animal doente, vai ter que lidar com a morte, vai ter que lidar com o sangue. Então, às vezes, o fato de você gostar muito de animais, ser apaixonado, né, não te joga necessariamente para ser médico veterinário. Você pode ter os seus animais e ter outra profissão, engenharia, direito, arquitetura, psicologia, medicina, e você pode ter seus animais, e você cuidar dos seus animais, levar seus animais ao veterinário. Agora, quando você vai fazer medicina veterinária, além de você ser apaixonado pelos animais, você tem que ter consciência do que é a profissão, tem que pesquisar, entrar na internet, ver como é que é a profissão, né?
Você vai ver um animal doente, você vai estar lá para tentar salvar aquele animal, curar aquele animal, né, melhorar o estado de saúde, né, daquele animal. Então, algumas vezes você vai perder o paciente, não tem jeito. Outras vezes você vai ter grande felicidade de recuperar, vai ver a felicidade da família. E quando você perde o animal, a família toda chora também, entendeu? Então, assim, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não basta só gostar, não basta ser apaixonado por animais. Você tem que estar preparado para a profissão da medicina veterinária. Né? Sim, eu acho que mesmo nova, eu acho que fui iluminada por não escolher veterinária, que eu não teria não conseguiria. Tenho certeza que eu não conseguiria. Mas optei pelo magistério, e o magistério é apaixonante. Sim. E no magistério a gente só vê as pessoas melhorarem. Então, assim, o nosso público, nós vemos o público sempre melhorando. E eu não sei se eu conseguiria lidar com um animal doente e falecendo. Então, eu certamente não conseguiria. Precisa conhecer a profissão. Precisa conhecer a profissão e saber que vai lidar com muito sofrimento. Não é só com alegria e paixão, não. Perpassa por muito sofrimento no dia a dia do médico veterinário. Não é pouco, não. Mas também por muitos momentos de alegrias, assim, fantásticas, sabe? É uma profissão fantástica, mas tem que estar preparado. Legal. Elcimar, a Alice colocou aqui, muito bacana todo esse amor pela profissão e, além da sua profissão, o amor pela literatura. Muito interessante. Realmente, hoje foi, né, como os outros dias também, uma noite maravilhosa, eu acho que de muito conhecimento, né, novos conhecimentos para esses jovens. Para mim também, muitos. Acredito que para a Carlinha também. Sim. Carlinha, quer falar alguma coisa para a gente fechar? Só agradecer por participar desse momento, por participar desse projeto, por entrevistar, né, o Elcimar Palhano, conhecer um pouco mais sobre a medicina veterinária. Elcimar, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, me sinto honrado pelo convite que você me fez, Wilton. Um prazer gigantesco conhecer a Carla, um prazer muito grande, um bate-papo muito gostoso. Se eu tivesse um tempinho, eu queria fechar falando sobre a maldição da Rural. Pode ser? A maldição da Rural é o seguinte: em 1984, quando eu larguei o curso de zootecnia, eu estava lá na porta da Rural, no pórtico, lá no portão, de noite, chovendo, caindo raios e trovões. Eu olhei para trás e dei uma banana para a Rural e disse assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Resultado, voltei para fazer veterinária, fiz mestrado na Rural, doutorado na Rural e hoje eu sou professor na Rural. Então, não dê uma banana para a Rural porque ela vai te trazer de volta para ela. É só muito obrigado. Adorei. Muito obrigado. Foi sensacional. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, Carla e Wilton. Muito obrigado pelo convite. Sucesso a todos os estudantes, a garotada bacana, descolada, alegre, reverente. Não percam nunca a irreverência. Né? Nós, na universidade, não formamos só médico veterinário, formamos seres humanos. Né? Então, formação cidadã. Nós formamos vocês, na realidade, nós ajudamos vocês a construir sonhos. Nós somos coautores, coadjuvantes do making-off da vida de vocês. Eu costumo dizer que a universidade é o making-off da vida de vocês, é o preparo do show. Tá? E não desistam nunca dos seus sonhos. É isso. É isso. Uma boa noite a todos. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Palhano. A honra foi nossa. Muito enriquecedor. Depois a gente vai se falando. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus, todo mundo. Beijão de luz. Tchau. Beijos. Desligue que o Tim fica completamente desligado. Desliguem aí. Valeu. Obrigado, fiquem com Deus. Podem desligar. Vou sair, tá? Boa noite, Wilton. Tá, boa noite, alunos. Obrigado. Tchau. Deus, Carlinha. Tchau. Tchau. Tchau, meninos. Milena, Thaís, Letícia, Lucas, Milena Passo, Leonardo, Andrei, Maria Eduarda. Podem desligar, por favor, que eu fico com pena de desligar. Obrigado por terem vindo. Fiquem com Deus.